E as primeiras pesquisas de boca de urna apontam para a reeleição do governo de centro-direita em Portugal. Sobre essa perspectiva das eleições portuguesas, a gente conversa agora com Igor Lucena, professor, doutor em Relações Internacionais e CEO da Emerald Consulting, que chega agora no Fast News deste domingo. Doutor, bem-vindo, um prazer te receber. Qual a sua análise dessas primeiras informações que começam a chegar da vitória da centro-direita mais uma vez? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, segundo as últimas pesquisas que acompanhamos, pelo menos nas últimas 2 semanas, já existia um cenário de manutenção da Aliança Democrática, né, que é uma conjunção de partidos liderado pelo PSD, Partido Social Democrata de centro-direita, que é liderado por Luís Montenegro e caiu em uma espécie de escândalo sobre suas atividades privadas, que a visão é que seria algum tipo de tráfico de influência do fato dele ser líder do partido, primeiro-ministro, e que isso de alguma maneira poderia estar influenciando os contratos. Isso fez com que ele perdesse o mandato com um voto de desconfiança no parlamento, e aí Portugal entrou em uma nova eleição. Entretanto, os portugueses deram a resposta, estão dando a resposta, mostrando que não há visão muito clara sobre isso e que, de fato, Luís Montenegro estava liderando o país em reformas estruturantes e tentando tirar Portugal de um marasmo econômico. Então, a gente vai ver, provavelmente, aí os dados mostram alguma coisa entre 32% e 35% das cadeiras no parlamento, lembrando que Portugal é unicameral, a gente só tem Câmara dos Deputados, né, não temos Senado, deve ficar com a Aliança Democrática, o que significa um governo sem maioria, o que é uma fragilidade, mas com a manutenção de Luís Montenegro como primeiro-ministro, né, isso deve ser facilmente colocado de volta ao mandato. A grande surpresa da noite, pelo menos os dados até agora, é que o Partido Socialista, que estava no poder, liderado por Nuno Santos, talvez tenha o pior resultado da sua história, muito abaixo dos 28%, e o Chega, que era um partido de extrema-direita e que era a terceira força política, que teve nas últimas eleições portuguesas algo em torno de 17%, 18%, aparece agora com 23% a 25%, e pode sim ficar à frente do Partido Socialista, o que seria uma grande mudança para Portugal. Se Portugal eleger a centro-direita como a principal força política e a extrema-direita como segunda força política, mostra que a esquerda está totalmente desorganizada em Portugal. Obviamente, a gente vai ter que esperar aí até o final da noite para saber, de fato, quais cadeiras e quais serão as porcentagens, mas os primeiros dados já mostram uma clara vitória para o Chega, do ponto de vista de avanço nas suas cadeiras em relação à última eleição. Então, Ventura, que é o líder do partido, que teve até problemas de saúde nas últimas semanas, já está com uma vitória na sua mão, que pode levá-lo em próximas eleições até mesmo a se tornar primeiro-ministro, caso Luís Montenegro não consiga resolver os problemas da população. E a própria Aliança Democrática de Luís Montenegro vai continuar no poder, sem uma maioria absoluta, obviamente, e que isso é o grande problema, né? Sem a maioria absoluta, ele vai ficar, entre aspas, refém em toda a votação de uma parte mais moderada do Partido Socialista ou do próprio Chega para tentar aprovar as suas leis, o que pode levar Portugal a ter outras eleições ou até mesmo ficar difícil de ser governado, diferentemente da Alemanha, onde a CDU não teve maioria absoluta, mas conseguiu fazer uma coalizão. O grande problema é que Luís Montenegro não fará uma coalizão com o Chega, como não fez na última eleição. Ele disse que não faz coalizão com os radicais, mas ao mesmo tempo tem na oposição o Partido Socialista, que vai continuar fazendo oposição porque quer chegar ao poder, perdeu o poder recentemente. E aí você não tem uma terceira força política, mesmo que a Iniciativa Liberal, que seria a quarta força, se junte a Luís Montenegro, eles não farão uma maioria absoluta. E o resto dos partidos em Portugal são partidos muito pequenos, com 2%, 3%, 3, 4 cadeiras do parlamento. Então, você tem hoje uma nação com 3 forças políticas, onde a principal, que é a Aliança Democrática,
não tem capacidade de se organizar com essas duas forças. Ao menos que haja uma grande mudança e o Chega, de fato, queira compor o governo e Luiz Montenegro aceite, a gente vai ver um governo, por mais que seja de centro-direita, ainda bastante difícil de ter como os portugueses dizem, uma governação eficiente dentro do país. Professor, eu vou trazer para a nossa conversa o doutor Eduardo Maurício, também advogado com atuação na Europa, vai te fazer a próxima pergunta. Boa tarde, doutor. A pergunta que eu vou lhe fazer é referente à polarização. O que se esperar da polarização nesse futuro que obviamente o Montenegro foi aí reeleito, né? E face à questão dele ter que buscar novos apoios, como por exemplo na aliança. Então eu vejo que ele tem aí hoje, não está com a maioria. Então a pergunta é, qual a sua ótica face à questão da polarização a ser enfrentada nos próximos passos aí em Portugal? Olha, se tivesse... Minha visão política em Portugal é muito clara. Luiz Montenegro quer mostrar que a centro-direita tem capacidade de fazer a governação portuguesa e que pode resolver os problemas, principalmente da economia portuguesa, de se tornar mais dinâmica. Por outro lado, André Ventura, do Chega, já disse que teria interesse em formar uma coalizão. Luiz Montenegro, de uma certa maneira correta e com seus eleitores, disse que não faria uma governação, né, um governo com o Chega. Isso é complexo, porque, obviamente, ele respeita os votos, mas, do meu ponto de vista, não tem muito sentido eleitoral, porque se ele traz o Chega para dentro do governo, com acordos que, obviamente, podem ser respeitados e até minimizados o extremismo do Chega, isso seria positivo, porque ele teria a maioria parlamentar e, ao mesmo tempo, com essa maioria parlamentar, ele tiraria esse ar místico que o Chega seria um grande salvador no futuro para Portugal e até diminuiria ao poder político do próprio André Ventura. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que Montenegro vai continuar na mesma tentativa de fazer um governo minoritário e fazer tentativas de negociação, seja com o Chega, seja com o Partido Socialista, em caso a caso, cada uma das votações, o que é péssimo, porque aí você vai ter sempre um problema, sempre uma crise em Portugal. Seria muito mais fácil trazer a desgaste político inicial, colocar o Chega dentro do governo, tirar essa aura mística do André Ventura e mostrar que governar um país não é tão simples assim e que é necessário comprometimentos e muitas vezes as principais debates, os principais pontos, muitas vezes têm que ser colocados de lado para que haja um conjunto de política. Aí sim, você teria um governo de extrema-direita com centro-direita, mas que avançaria apenas em temas que seriam conjuntos dos dois lados. E aí você basicamente tira a força política do Chega para uma futura eleição sozinho, uma futura eleição mais extremista, né? Quando você traz para dentro do partido. Eu não acho que isso vai ocorrer e eu acho que o Partido Socialista de Nuno está totalmente fora. Eles querem mesmo derrotar todo tipo de direita, seja de centro ou seja de esquerda, para voltar ao poder. Mas os portugueses não querem. Os portugueses querem agora um caminho pela direita, seja pela centro-direita de Luiz Montenegro ou seja pela extrema-direita de André Ventura. Os resultados, pelo menos preliminares, mostram claramente isso. Então, assim, essa é a minha visão, essa é a visão de muitos analistas portugueses que acreditam que seria uma maneira também de minar o poder do Chega, mas acho muito difícil Luiz Montenegro andar por essa visão, até porque, de uma certa maneira, ele tem uma visão muito, muito radical do ponto de vista de fazer exatamente o que disse que ia fazer na campanha, né? Um pouco diferente do que a gente vê no Brasil. Professor, nós temos tempo para mais uma pergunta. Eu quero aproveitar a sua participação aqui, falar de um outro país que também enfrenta eleições neste momento. Estou falando da Romênia, que, segundo aqui as últimas informações que vão chegando pela boca de urna, terá um presidente pró-Europa, vencendo um outro presidente que seria mais à direita. Também um país enfrentando essa questão da polarização. Qual é a sua análise? Olha, eu acho que sim, é um presidente que é pró-Europa, e aí isso foi um risco, né? A gente tinha pesquisas bastante divergentes, onde o anti-europeísta, voltado muito mais para uma visão pró-russa e pró-saída da Europa,
poderia ganhar a eleição, isso não aconteceu, né? Então você tem um ex-prefeito de grandes cidades, um líder popular e que mostra a visão europeia. Lembrando que a Romênia está no leste europeu, um dos países que também sofreu com a questão comunista, a questão do avanço das tropas russas durante a Guerra Fria. E assim, apesar das campanhas, do que a gente assistiu, da desinformação, eu acho que é muito difícil termos eleições no leste europeu que foquem em anti-europeístas, por um motivo muito simples. A União Europeia está agora unida, vai gastar 800 bilhões de euros na defesa coletiva do bloco e, basicamente, todos os países do leste europeu que tiveram passado caído dentro do bloco soviético e sofreram na mão da União Soviética, querem a maior distância possível da Rússia. E, por isso, a população desses países, apesar de certas dificuldades, estão preferindo votar em candidatos pró-União Europeia. Apesar de ter sido uma situação um pouco difícil, mas já é um resultado um pouco esperado por causa da própria guerra da Ucrânia. Ninguém quer participar dentro do outro time e dentro de um contexto do que a gente está vendo no leste europeu. Muito bem, quero agradecer demais, professor Igor Lucena, professor, doutor em Relações Internacionais, nos ajudando a entender estes cenários de eleições, tanto em Portugal, principalmente, e agora também da Romênia. Professor, sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço e uma boa tarde a todos. Boa tarde.